Espírito que nós podemos falar mais sobre a volta dele, já que não é um evento ocasional, não é uma lenda, não é uma ficção, não é um pensamento de alguém, é real. Jesus está muito próximo de voltar. A Bíblia chega a dizer que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Porque quando um homem conhece Jesus, na sua altura, na sua profundidade, na sua largura, a vida desse homem é mudada. Porque você é tocado pela unção daquilo que você conhece. É uma realidade, mas é uma realidade que tem passado desapercebido por muitas pessoas. É incrível como nós temos consciência de Jesus vai voltar, mas vivemos como se ele não fosse voltar. Vivemos como se ele não fosse voltar. Jesus disse: não fiquem aflitos, creem em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas, ali fala quarto. Beleza, tá bom. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei, diga voltarei, e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, diga voltarei, e os levarei. Uau! Voltarei e vos levarei. Atos capítulo 1, verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ou subido ao céu, virá do modo como vistes subir. Diga comigo, esse mesmo Jesus. O verso 11 ainda, diga esse mesmo Jesus, que dentre vós vistes ir, como foi, ele virá de novo. Amém? Eu peguei 2 versículos para dar um embasamento numa palavra que veio ao meu coração. Jesus falou assim, ó: ao meu espírito, já já eu estarei de volta. Jesus partiu daqui, mas ele diz até logo, até daqui a pouco. Qual é a base do Evangelho? Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltará. Se alguém perguntar qual é a base do Evangelho, você vai dizer assim comigo: Jesus veio, diga Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar. Isso todo cristão precisa ter na ponta da língua. Porque se você não entender isso, a sua esperança é falsa. Se você não tiver isso cravado no seu espírito. Agora, o Senhor me falou uma coisa hoje, da sutileza de Satanás. Escute e não se escandalize. A igreja hoje perdeu o foco. Os grandes líderes religiosos perderam o foco. Começou a fazer uma tal de campanha nas igrejas, e as pessoas começaram a ser voltadas para eu, para mim. As pessoas começaram a ir para a igreja, elas perderam o foco. A igreja, quando começou, ela tinha um propósito. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso de número 42, por favor. Quando ela começou, o propósito era esse. Escute bem para você entender. Olha para cá, diga, e perseverava. Em que, gente? Na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aonde tem campanha aí, Deus? Onde tem a palavrinha? Conferência disso dentro das igrejas. Foi passando-se os anos e essa palavra já não se tornou mais atraente. Eu preciso agora começar a fazer alguma coisa para trazer as pessoas para a igreja de novo. Então eu vou usar da necessidade das pessoas, da ignorância das pessoas, porque elas não sabem quem elas são, do que elas são em Deus, do poder que elas têm em Jesus, e que a comunhão com Deus é suficiente para mudar as suas vidas. Então eu mantenho elas na ignorância e crio um trono em cima delas. Eu vou reinar sobre os ignorantes. Eu coloquei uma frase, irmãos, no meu estado de semana: cuidado com a ignorância, porque ela pode levantar muitos homens mal intencionados que irão levantar um trono governado sobre você. Tem muitas pessoas que, por não ter conhecimento de quem são e do que é o Evangelho, do poder de Deus para mudar a sua vida, ficam mendigando. Então as pessoas agora vão para a igreja, não é porque ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Elas vão para a igreja porque elas querem ter uma vida melhor. Elas querem ter um emprego melhor, elas querem ter um carro melhor, elas querem receber mais dinheiro, elas querem ter uma conta bancária cheia, elas querem viver uma vida boa, elas querem comprar muitas casas, querem ter muitos patrimônios, porque isso é bom. Mas Jesus disse: louco, se pedir a tua alma esta noite, o que tu tens, para quem será? Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai, daqui a pouco eu volto. Não fique turbado. O que faz a gente ficar perturbado? É justamente as preocupações com as coisas desta vida. Justamente que Jesus pediu para a gente não ficar preocupado, porque ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, vai acrescentar alguma coisa? Aí eu venho para a igreja, aí a irmã diz assim: irmãos, Deus me deu uma grande bênção. Ó, irmão, eu comprei mais um apartamento. O irmão do lado fica: e Deus não me abençoou esse mês, porque eu moro de aluguel. E parece que dentro da igreja um monte de gente concorrendo quem é mais abençoado que o outro. Mas a grande bênção já veio. O grande milagre já aconteceu. O menino se nos deu, o governo estará sobre ele, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse é o milagre da igreja. Se Deus não fizer mais nada por mim, o que Ele já fez, mas... Por que muitas pessoas não ofertam mais? Porque aprenderam que ofertar é uma barganha para Deus dar mais. Vocês acham que eu estou mentindo? Irmãos, prostituíram a igreja do Senhor, adulteraram o Evangelho. As pessoas não são ensinadas mais a ter vida com Deus. Elas são ensinadas a saquear o céu. Elas são ensinadas a meter a mão na bolsa e tirar tudo que elas precisam, até sugar o Evangelho. O que fazia a igreja permanecer não era o que ela ia receber na quarta-feira à noite ou no domingo de manhã. O que fazia a igreja permanecer era a doutrina, o ensino dos apóstolos, dos pais da igreja.
Eles iam para a igreja porque eles queriam repartir o pão, cara. Era só isso. Só isso. Eles iam para a igreja para compartilhar o que tinham, cara. Hoje a gente vem para a igreja e guarda a carteira em casa. Jesus disse: não turbe o coração de vocês, não se encham de desejos e de vaidades que vão roubar vocês do lugar que eu estou indo preparar. Cuidado, ele chega a dizer: cuidado com os cães, com os obreiros fraudulentos, porque muitos farão de vós comércio. É uma geração que fica indo para eventos caros, quando a palavra foi liberada: de graça recebeste, de graça dai. A pregação do Evangelho não enche mais as igrejas, não atrai os ricos. Como é que eu vou pagar a parcela do meu carro? Como é que eu vou comprar o carro do ano? Como é que eu vou morar no plano piloto, lá no Parkway, e manter minhas contas pagas? Eu tenho que sugar o rebanho. Eu tenho que inventar propósitos. Eu tenho que distribuir envelopes. Eu tenho que dizer: dá 100 porque Deus vai dar 1000. E você entra nessa onda. Por quê? Porque é ignorância. Apelos em rádios e televisões, enganando a igreja, dizendo para a igreja: é para isso. Mentira, não é. 90% dos apelos é engano, é fraude. Ah, mas esses caras vão pagar alto. As pessoas não recebem a unção da igreja local, mas dão valor àquilo que está acontecendo lá fora. Jesus disse: até logo, meus discípulos. Eu vou bem ali. Eu vou preparar o lugar. Porque a nossa comunhão não termina aqui, ela continuará lá. Mas enquanto eu não volto, guarde o vosso coração. Guarde. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão, a oração. Verso 43. Havia entre todos eles um profundo temor. O que tinha? Hoje você tem que chamar a atenção das pessoas para não desfilar na igreja. Hoje você tem que chamar a atenção das pessoas para ter cuidado com a roupa que vem. Porque muitos expõem sua sensualidade. Mas uma igreja que tem entendimento que ela não está aqui para muito tempo, é só para uma passagem. Ela sabe se comportar, porque ela sabe que daqui a pouco ele volta. Ela tem temor. Esse temor aqui não é medo. Temor é respeito ao que Deus fez e ao mover dele dentro da igreja. Eu poderia traduzir a palavra temor por estima. A palavra estima quer dizer apreço, carinho, afeição. Então a palavra ali está dizendo: eles tinham temor, eles tinham afeição, eles tinham carinho, eles tinham zelo, eles tinham amor pelo cristianismo, pelo evangelho. E os apóstolos realizavam muitos sinais. Não precisavam fazer campanha, não tinha dia específico de libertação, nem a tarde do milagre. Era toda hora. E quando se reunia por causa do temor da igreja, os milagres aconteciam naturalmente. Vira e mexe, eu recebo uma ligação, o irmão me procura e diz: Deus abriu a porta do emprego. Eu estou feliz porque aconteceu isso. Sabe o que é isso? É Deus te provando que não precisa fazer campanha, é só estar no entendimento que a coisa vai fluir da sua vida.
Deus nunca mentiu. Ele diz: não andeis preocupado por coisa alguma, não com que vestir, não com que beber, porque o vosso Pai que está no céu cuidará de vós. Por isso que Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, disse: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. De quantos dias? Não é de um mês, não. Não é do ano inteiro, vou fazer o propósito o ano todo eu vou abençoar, não. É do dia a dia. Levante a mão e diga: eu vou tocar na provisão do dia a dia. Diga com fé, diga: eu vou tocar na provisão do dia a dia. Irmãos, estão cuspindo da cruz quando dizem: irmão, o melhor de Deus vai vir. Que melhor vai vir? O melhor já veio. O melhor já veio, gente. Me explica se tem alguma coisa melhor do que Jesus. João 3,16 não rasgou na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os discípulos estavam preocupados, achando: agora pronto, o nosso mestre vai embora, o nosso Jesus vai embora, e agora a gente amou, venerou, adorou, eu larguei minha pesca, eu larguei isso, eu fiz aquilo. Ele disse: não fique perturbado, é só até logo. Levante a mão, diga: só até logo. Está chegando a hora. Então a igreja se ficava nesse propósito. Verso 44, Fábio. Os que criam se reuniam num só lugar. Você já percebeu que o inimigo tem nos separado? Com a ideia de que eu posso ter comunhão em qualquer lugar. Sim, pode, deve. Você tem que levantar um altar para Deus na sua casa. Você tem que levantar um altar para Deus na sua empresa, no seu emprego. Mas você não pode perder a unção coletiva. Se vocês não tomarem cuidado, diz o Senhor, os inimigos roubarão de mim pouco a pouco. Como Sansão se levantará a dizer: vai ser como das outras vezes. Olha para mim, por favor, porque eu estou profetizando a palavra de Deus. Como Sansão, muitos vão dizer: como das outras vezes. A Bíblia diz: porém Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Cuidado para que o seu apego a esta vida não tire você do centro do Evangelho. Cuidado para que a sua fé não perca o centro chamado cristocêntrica. O que é isso? Cristo, o centro. Aqui tem uma cadeira que os meninos estão sentados e nela tem uma cruz. Essa cruz está dizendo: Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ter uma cadeira no centro do seu coração. Jesus tem que ser Senhor da sua vida. O congregar, o reunir, o abraçar o irmão, a unção do outro, o olhar do outro, o sorriso, o beijo, o abraço. Tem um irmão tímido, tem um irmão mais assim, né? Tem um irmão que ri, tem um irmão que não ri, tem um irmão que chora, tem outro que levanta a mão, mas cada um tem a sua forma de se sentir e se envolver com Deus. E quando a gente chega aqui é uma mistura de riso com lágrima, com abraço, com levanta a mão. Ah, meu irmão, isso é rejuvenescedor, isso é restaurador. Alguém me ligou essa semana e disse: bispo, uma pessoa que me conhece há muito tempo, o que é que eu faço? O que? Eu estou com medo, eu não sinto mais Deus na igreja onde eu estou. Eu estou perdido naquele lugar, o que é que eu faço? Eu digo: então saia. Porque a igreja de Jesus não se resume num lugar. Mas vão me amaldiçoar. Eu disse: não há maldição sem causa. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Eu amo vocês,
o dia que vocês acharem que não devem caminhar mais comigo, vocês são livres. Vocês são cativos a Cristo e não a mim. Oh, como eu quero que vocês caminhem comigo até Jesus voltar. Mas pode ser que lá na frente vocês decidem descer desse ônibus. Vai ser respeitado. Vocês não podem se desligar do corpo de Jesus. O Senhor começou a ministrar no meu espírito. Judas capítulo, verso 3, que não tem capítulo. Ele diz: vocês precisam perseverar. Talvez o maior desafio, pastor Mateus. Vem cá, filho, fica aqui perto de mim. Vem cá, fica aqui perto de mim. Talvez um dos grandes desafios da igreja nesses dias, irmãos, é perseverar. A palavra que perseverar tem um significado: grudar no propósito. Grudar. Se eu andar, ele anda. Se eu parar, ele para. Se eu virar, agora tem que dar certo. Olha lá, Judas 3. Pode sentar, meu bispo, eu só queria fazer isso aqui. Amados, embora planejasse escrevermos com todo empenho, com todo esforço, sobre a salvação que compartilhamos, que nos é comum, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Paulo diz: eu estava escrevendo sobre salvação. De repente o Espírito Santo diz: não é para falar sobre salvação, fala sobre batalhar pela fé. Agora você vai dizer para eles que eles precisam lutar pela fé. Irmãos, Jesus está muito próximo. E talvez a nossa maior batalha nesses dias tem que ser permanecer na fé. Diga comigo: permanecer na fé. Esse seja um dos maiores desafios que a igreja do Senhor precisa travar. Passar por essa vida sem perder o legado da fé. Porque diz a fé que uma vez por todas foi dada. Diga: a fé não foi conquista minha, a fé me foi dada. Diga: gratuitamente. A fé foi grátis para você, mas teve um preço para quem deu. Quem te deu a fé foi Jesus. Ele pagou um preço para te dar fé. Agora ele está dizendo: batalhe pela sua fé. Porque se você perder a fé, aqui diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: estou voltando. Cuidado para que vocês não percam a fé dessa realidade. Semana passada eu fui fazer o sepultamento de uma irmã de 71 anos de idade. E eu disse para as pessoas que estavam lá: Jesus voltou para a irmã Maria Helena. Hoje Jesus pode voltar para você. Será que ele vai encontrar fé em você? A filha da irmã Maria Helena disse para mim lá no sepultamento: bispo, a minha mãe semana passada disse: filha, algo me diz que daqui uns dias eu vou me encontrar com o meu Senhor Jesus. Ela, como senhora, pensou que era arrebatamento da igreja. Ela falou: ah, como eu queria subir nas alturas. Aí eu disse para a filha chorando, como se não tivesse esperança, eu disse: minha amada, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, uau, capítulo 4, põe lá, Fábio. Isso é muito poderoso, que tem crente que não entende isso. Eu falei para ela: irmã, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 12 ou 14, diz algo muito profético. Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele vai dizer uma palavra para aquela igreja tão poderosa. Peraí, deixa eu só achar. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Ele diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm. Ela estava triste. Eu falei: por que você está triste a respeito da sua mãe que morreu?
Paulo está dizendo aos irmãos Tessalonicenses: não fique triste como se não tivesse esperança a respeito dos que já morreram. Porque ela perguntou, eu vou dizer o verso 14. Olha que coisa linda, irmãos. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Pode bater palmas para ele, pode ler. Eu olhei para ela com muito carinho, abracei aquela irmã e disse: filha, cuida de você agora, porque não é a sua mãe que está em perigo, é você. Somos nós. Porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com Cristo. Verso 15 fala: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Verso 16 fala: pois o Senhor mesmo descerá do céu com brando de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Irmãos, eu fico imaginando, tem hora que eu fico tentando imaginar o cenário do arrebatamento da igreja. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ele está dizendo: não fica com o coração focado nessa vida não, porque isso aqui tudo é passageiro. Cara, não fique investindo a sua vida na compra de imóvel, de bens, de conquista, de loucura, de trabalhar e perdendo o foco. Não, porque essa vida é pequenina. Eu fico imaginando quando Jesus voltar. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens. Ninguém vai ver. A Bíblia diz que vai ser como abrir e fechar de olho. Abre e fecha o olho rápido, vai. É assim que vai ser a vida dele. Querido, a Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Será como a vida de um ladrão que não avisa a hora, que não chega para arrumar, mas chega para bagunçar. Jesus não vai vir para trazer, ele vai vir para tirar. Arrebatamento quer dizer arrancado à força. Hoje tem gente sendo arrebatado, tirado do seio da família à força. Quem sabe Jesus não te arrebata essa manhã, ou hoje à tarde, hoje à noite. Ninguém vai primeiro, nós os vivos iremos depois, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Talvez um dos maiores desafios da igreja desses dias seja perseverar. Deus está batendo no coração da igreja, dizendo: não seja raso, seja profundo. Você dedica tanto esforço para as coisas dessa vida, mas não dedica nada para mim mais. Essa manhã é manhã de avaliação pessoal. Examina, pois, o homem a si mesmo. Você tem que ser capaz de avaliar a sua trajetória. Ageu capítulo 1 verso 7 diz: observai o vosso passado, observai o vosso caminho. Cai na real, abre os olhos enquanto você pode. Como que está a tua comunhão com Deus? Se Deus te pedir hoje a tua alma, como será o teu encontro? Quem irá te recepcionar na porta? Quando o seu coração parar de bater, quando a vida sair de você, quando Deus chamar a tua alma, como será o encontro? Passa o tempo, não ora. Passa o tempo, Bíblia nem sequer pega mais. Crentes soco, crentes vazios, filhos rasos, eu não suporto mais. Quem me dera se tu fosse frio ou quente, diz o Senhor.
porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quantas madrugadas eu senti chamada, mas você diz: eu estou cansado, Jesus. Quantos cultos Deus te chama e você diz: eu tenho muita agenda, Jesus. Qual foi a última vez que você e papai gastou um tempo junto? Qual foi o último dia que você consagrou sua vida para Jesus? Você falou: hoje nada come aqui. Hoje o meu jejum vai ser de consagração e de consideração pela presença daquele que me amou. Jesus olhou para os discípulos e diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, continua crendo em mim, permanece, persevera, porque eu vou para o Pai e vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu estou chegando. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Diz, como nos dias de Noé. Abra sua Bíblia para mim, Mateus 24, 17, eu quero falar sobre isso. Porque quantos de nós já não achamos aquele povo de Noé bobo, né? Cara, o cara fez uma arca, pregou. Vocês acham que Noé fez a arca no dia e terminou no ano? Não. 100 anos Noé demorou para construir a arca. E todo dia Deus falava: vai vir um dilúvio. Todo dia Noé está pregando nessa manhã. O Noé está dizendo: a porta da arca está aberta. Entra tu, tua casa, teus filhos. Ei, assegura que seus filhos vão entrar na arca, irmão. Esses dias eu tenho tido uma batalha intensa com a minha casa, com meus filhos. Nós temos conversado, nós temos orado, nós temos ministrado no coração deles. Porque a Bíblia diz que adianta me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia diz que a primeira igreja que a gente tem que cuidar é a nossa casa. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias? Como nos dias? O que aconteceu nos dias de Noé? Olha lá. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Diga: até o dia. Tudo normal, nada fora do lugar. Não tinha barulho, não tinha vento. Até o dia que Noé entrou. Diga para quem está falando: até aquele dia. Tudo vai fluir normal. Nada fora do lugar. Vai parecer um dia como o outro, mas não vai ser não. Meu Deus. Olha o verso 39. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o e levou todos. Diga comigo: não perceberam. Sabe o que é isso? Uma geração entretida com as coisas desta vida. Não estou contra, inclusive daqui a pouco nós vamos para uma festa. Uau! Mas eu estou citando isso aqui para dar um exemplo de uma vida desapegada com Deus. Olha lá. Assim será. Diga: assim será. Já está avisado, cara. Isso aqui é o que? Esse dia eu estava orando para meu filho, mas eu falei que ia ser assim. Senhor, mas não deixa ser com os meus, não. Essa madrugada eu disse: pai, não deixa ser com minhas ovelhas, não. Ele disse: então seja o Noé dessa geração. Tem muito homem que eu chamei para ser Noé, está sendo entretenedor de público. Tem muitos homens que eu chamei para ser Noé, mas tem sido animador de plateia. Tem muitos homens que eu chamei para ser Noé,
mas têm sido pregadores de autoajuda. Seja Noé dessa geração, filho. Mas Deus falou, não se gabe não, porque o que tu está fazendo, já tem gente fazendo muito atrás de você. Você só está somando no exército dos Noés que eu levantei para essa geração. Hoje em dia você tem dificuldade para pregar a verdade, para ensinar a santidade. Tudo está normal, as pessoas acostumou com tudo. Esses dias uma ovelha sangrou meu coração. Sangrou. Eu senti minha alma derramar. Não por mim, mas por ver que as pessoas não consideram aquilo que Deus tem falado. Como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Olha para quem está ao seu lado e diga: daqui a pouco, já já, Ele está de volta. Tiago 5, verso 7. Eu preciso ler esses versículos. Irmãos, foi muito bonita a conversa com o Espírito Santo das 3 horas às 6 da manhã. Esses versículos que eu estou citando foram versículos que o Espírito Santo vai me lembrando. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do... Seja o quê? Tem gente que perdeu a paciência. Ah, não vai voltar não, deixa eu dar uma saidinha aí. Sejam pacientes. Veja como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa, grande expectativa. Diga uau. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Ela está perdendo a expectativa da vinda de Jesus. E quando você perde a expectativa, você perde o propósito. Eu não venho aqui para mais um culto, eu venho aqui para me alinhar, porque daqui a pouco papai volta. Com expectativa, aguarda o amadurecimento de sua preciosa colheita. Verso 8, Fábio, olha para a Bíblia, olha para cá. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seus corações, pois a vinda do Senhor está... Diga comigo, 1, 2, 3, a vinda do Senhor está o quê? Toque quem está ao seu lado por respeito, diga: está bem? Já já. Uau. Mas essas mensagens não é muito boa para ouvir não, irmãos. E nem eu vou pregar também não. Por isso que não se prega mais. Não enche cofre de igreja. Verso 9. Irmãos, não se queixem dos outros, para que não sejam julgados, pois seja o juiz, pois veja, o juiz está à porta. Verso 10. Irmãos, tome como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Está dizendo, olha para a vida dos que passou por você. Olha para a vida daqueles que antecederam você. Como é que eles se comportaram? Perseveraram, morreram esperando. A Bíblia chega a dizer que o mundo chamava eles loucos, dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho. Irmãos, tome como exemplo, verso 11 para a gente terminar. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como? No final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e cheio de misericórdia para aqueles que perseveram. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: fica triste, não? Fica triste, não? Fica triste, não? Fala para ele, não vai passar.
O que te espera, diga, o que te espera é maior do que você imagina. Yeah!